Fala pessoal, eu sou o Roberto Jana e no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso mini curso de web design. A gente vai configurar uma hospedagem, um servidor. No caso aqui eu estou utilizando o Cloudways. Você tem que dar uma olhada aí caso você tenha um outro servidor instalado. O que você precisa é basicamente instalar uma aplicação WordPress. É o que a gente vai fazer aqui dentro da Cloudways, tá? Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma conta. Caso você não tenha, você tem que entrar lá no site da Cloudways, se cadastrar. Eu vou colocar o link aí na descrição. Inclusive, vou colocar o link com 3 dias gratuitamente lá para você poder testar. E é um servidor de alta performance que geralmente eu uso nos projetos aqui da empresa e nos clientes maiores, porque além dele performar melhor, dele ter uma maior velocidade para o site, eu consigo criar e editar coisas de uma forma muito mais simples, tá? Então, depois de criar o servidor, você vai adicionar, depois de criar a conta, você vai adicionar um servidor, vai escolher que você quer aqui instalar o WordPress, vai dar um nome para essa aplicação e um projeto, e no caso aqui você vai escolher qual servidor você quer. Acho que só o Linode tem servidor no Brasil, tá? Mas você pode trabalhar como eu. Geralmente eu uso DigitalOcean e trabalho com Nova York, que é um ponto dos Estados Unidos que está ali mais ou menos estrategicamente mais próximo do Brasil. E eu uso Cloudflare para poder fazer o CDN, né? A gente conseguir distribuir os arquivos do site em servidores mais próximos para a gente conseguir melhorar esse carregamento da página. Isso é uma próxima etapa, a gente vai ver lá na parte de melhoria de desempenho, tá? Então, basicamente você vai escolher o servidor, a potência dele, o local e vai instalar o servidor. Dentro de alguns minutos ele vai estar pronto. No nosso caso, eu já tenho aqui meu servidor, eu quero criar uma aplicação, tá? Então eu vou vir aqui no meu servidor e eu vou simplesmente instalar uma aplicação aqui dentro, tá? Então eu vou vir aqui, ó, adicionar a aplicação. Eu vou selecionar aqui o meu servidor e vou escolher que a aplicação é o WordPress. Vou dar o nome aqui de projeto curso e vou adicionar a aplicação, tá? Então dentro de 2 minutos ele vai fazer essa instalação. Eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou voltar quando ele estiver finalizado para vocês entenderem como que a gente consegue acessar e por que que é tão prático utilizar Cloudways. Bom, então a gente já tem aqui nosso projeto instalado, configurado. Vou vir aqui dentro de aplicações. Ele tem aqui projeto curso. Inicialmente, ele vai criar para a gente um endereço fictício, tá? Um endereço provisório, na verdade. E a gente pode alterar pelo nosso domínio ou pelo nosso subdomínio. Isso aí é um próximo passo também para a gente ver. Ele vai me dar o login e a senha desse painel. Eu posso alterar essa senha aqui. E pronto. A gente tem aqui basicamente nosso WordPress configurado, tá? Em poucos cliques. Você vai ver que é bem simples. Então, o que que a gente precisa fazer agora, tá? Configurar nosso WordPress. Pô, Roberto, mas o WordPress não está instalado. Está instalado, porém a gente tem algumas configurações. É o setup inicial que a gente. É o setup, né? Que a gente faz aí antes de começar a trabalhar. Que é basicamente mexer nas configurações, passar o WordPress para português caso ele não esteja. Enfim, detalhes que a gente vai ver aqui passo a passo. Então, ó, aqui eu não vou alterar, tá? Não mexam nisso aqui por enquanto, nem aqui, nem no URL. O título você pode mudar, o título realmente não interfere. Você pode colocar aqui projeto do curso, enfim. Se você tiver um ícone do logo do seu site, o favicon, você já pode subir. No nosso caso aqui a gente não tem. Não vou mexer nessa parte aqui ainda. Aqui a gente também não vai mexer. Isso aqui é para sites onde tem a possibilidade de ser cadastrado um novo membro. A gente não vai ter isso. Então, que a gente vai começar a mudar aqui a linguagem. A gente vai colocar aqui português do Brasil e a gente vai colocar o time zone, né, o local onde a gente está aqui é no Brasil. Então a gente está com o time zone UTC-3, tá? Para que serve isso aqui? Ah, eu quero colocar um cronômetro no meu site baseado no nosso horário. Eu quero que o cronômetro zere às 9 da manhã de sexta-feira. Ele vai se basear no time zone
para saber quando é 9 da manhã no Brasil, para ele poder zerar naquele horário, tá? Ele tem que ter aquela base de tempo para ele poder rodar o cronômetro. Então, basicamente, a grosso modo é isso aí. Formato de data. Eu gosto de trabalhar nesse formato aqui que é dia, mês e ano. E horário. Eu gosto de trabalhar com esse aqui que ele trabalha o horário inteiro, né? Então, depois de 12 horas vai ser 13 horas, em vez de ser 1 hora PM, né? Então, prefiro esse horário aqui e que ele comece domingo, tá? Vou salvar as alterações. Então, já quando eu salvar aqui, ele vai mudar o projeto todo para português. Você já vai ver essa mudança imediatamente. Então, vamos passo a passo. Escrita a gente não vai mexer nada. Leitura. Essa parte aqui a gente não vai mexer agora, tá? Mas é aqui que a gente faz a configuração de qual é a página principal do seu site, qual é a página de blog. Então aqui, ó, se eu quero que o site tenha uma página estática como principal, eu marco qual é a página que eu quero e marco qual é a página de blog do projeto, tá? Isso eu não vou fazer agora. Discussão, a gente não vai ter nada de comentários. Então o primeiro passo que eu faço também aqui é desabilitar tudo de comentários. Quando a gente estiver fazendo a parte de otimização do site, aí a gente vai ver um outro ponto que é usar plugins para evitar que usuários maliciosos e bots façam injeções via comentário, porque não basta só desativar aqui. A gente tem que usar plugin para desativar alguns recursos de comentário direto no código do projeto. Então, salvei as alterações. Nesse primeiro momento que a gente precisa desabilitar tudo isso aqui. Mídia, a gente não vai mexer em nada. Links permanentes, aqui é outro ponto importante. No meu já está configurado como nome do post, que basicamente é o endereço do site. Toda vez que eu criar uma página, como que isso vai ficar? Qual vai ser o link permanente dessa página? Ele vai manter, nesse meu caso aqui, o nome do post, o endereço do site, que está aqui com a URL provisória, barra o nome que eu dei para o post. Se eu criei uma página chamada Roberto, vai ficar esse endereço aqui, barra Roberto. Se você manter o padrão, vai ficar esse finalzinho aqui, ó. O IP da página, o ID da página, né? De nome, aí vai criar uma pasta com a data, o mês, o dia e o nome do post. Então fica menos amigável. O melhor é o nome do post, que aí fica mais curtinho, mais amigável, mais fácil da pessoa lembrar. Então, beleza, não vou mexer mais nada aqui para baixo. Salvar as alterações. Privacidade. A gente não vai mexer nisso agora, mas caso você tenha uma página de política de privacidade, é legal você setá-la aqui, facilita a sua vida. E Object Cache, eu acho que nem todo projeto tem isso aqui, mas é basicamente um cache a nível de WordPress. E é um ponto que a gente vai falar depois que a gente estiver falando a parte de otimização. Nesse momento eu vou só desabilitar, tá? Eu não quero usar nenhum cache nesse exato momento. E o Breezy, aí entra uma parte dos plugins aqui. Ah, outro detalhe, tá? Dentro da Cloudways, a gente tem, dentro do meu projeto aqui, as Application Settings. O que são as Application Settings? São configurações do WordPress que você não precisa editar lá no código-fonte. Você consegue editar aqui de forma amigável no painel. E uma coisa que eu vou desabilitar aqui, no meu caso que eu estou usando o Cloudways, no caso aí de vocês, quem for utilizar, desabilitar o Varnish. O que é o Varnish? Ele é um cache a nível de servidor. Por que eu estou desabilitando isso? Como a gente está criando um projeto, vai editar, vai ter um monte de modificação a todo momento, muita coisa que a gente editar aqui, se o Varnish estiver ligado, vai demorar para a gente conseguir ver, porque o cache, o cachê, né? Enfim, a pronúncia, acho que a pronúncia correta é cachê, né? Mas eu falo cache. O cachê, ele vai puxar o, uma versão anterior da que você salvou, porque o cachê, ele salva imagens e versões do projeto que ficam no cachê do navegador. Ou seja, ele demora para poder pegar as atualizações recentes, porque ele está pegando versões anteriores que estão salvas ali no navegador. Tá? Então, desabilitando o Varnish, a gente evita de ter esse problema de, olha, eu alterei aqui, mas não mudou no site, é porque está em cachê. Então, desabilitei o Varnish, salvei. E voltando aqui, eu vou vir na parte de plugins. Aí a gente vai começar
a ver os plugins que vêm pré-instalados aqui e ver o que a gente precisa e não precisa. Anti-spam, Akismet anti-spam eu não uso, tá? Você pode usar aí, mas eu não uso. O Breeze, dependendo do projeto eu uso, o Breeze ele é um plugin de cache da Cloudways, tá? A gente, no caso, vai utilizar um outro plugin aqui para servir de forma geral, mas se você quiser usar, você pode vir aqui nas configurações depois e usar. Eu vou desativar e excluir, porque no nosso projeto a gente não vai usar. Bot Protection a gente vai manter, no meu caso aqui eu vou manter, né? Porque esse é um plugin da Cloudways de proteção contra bots que estão tentando invadir o site. E eu vou excluir o Hello Dolly e vou desativar o Object Cache Pro. Tá? Então, nesse momento, eu não tenho plugin nenhum, eu vou começar a fazer as configurações de base ali do meu projeto. Então, agora a gente basicamente precisa fazer a instalação de um outro plugin, né, para finalizar essa etapa do nosso setup e a gente depois faz uma próxima aula falando um pouco mais da parte do elemento, né? O que a gente precisa aqui basicamente agora é instalar o SVG, tá? Instalar o SVG, Safe SVG, esse plugin aqui. Basicamente, ele vai permitir que a gente utilize imagens de formato SVG de forma segura, tá? Eu vou falar um pouco mais a fundo para vocês entenderem depois o que é SVG, mas acho que vale falar disso no momento que a gente estiver utilizando. Tá? Então, nesse momento, a gente já tem um básico para poder começar. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como instalar, configurar o elemento e o plugin e o tema que a gente vai utilizar, que é o Hello Theme. Tá? Então, por hoje é só. Caso você tenha curtido essa aula, esse conteúdo tenha sido útil, deixe aí o seu comentário, o seu like e vamos para a próxima, que a gente tem muita coisa para aprender junto. Mas não esquece também de deixar aí nos comentários o que que você entende que é uma expectativa para as próximas aulas, que assim a gente consegue ir alinhando um pouco o conteúdo de acordo com a expectativa de vocês. Então é isso, aquele abraço, até a próxima, valeu!